Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Senhor, a tua palavra é santa, ela é cirúrgica, porque por vezes pessoas que aqui estão tiveram a impressão que só havia no culto o Senhor e ela. O Senhor fala de verdade, de acordo com aquilo que os teus filhos necessitam, não querem, necessitam receber no coração. Porque a palavra causa transformação de dentro para fora, e nós estamos nessa expectativa para essa manhã também. Amamos ao Senhor, amamos estar na casa do Senhor em comunhão uns com os outros. Amamos, meu Senhor, esse ambiente de fé, onde a manifestação do teu poder é real. Amamos a tua palavra e queremos, desejamos essa palavra para esse momento. É por isso, Senhor, que eliminamos agora todas as distrações, pensamentos contrários, já repreendemos em nossa mente, para que o Senhor tenha liberdade para fazer o que planejou fazer. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Um dos textos muito conhecidos da palavra de Deus, foi criado naquela praia antes deles entrarem no barco, um daqueles ambientes dos quais a gente não quer se despedir. Logo depois do anúncio da morte de João, Jesus decidiu sair para um lugar à parte, para um lugar deserto. Mas o texto vai dizer que uma multidão seguiu Jesus. Jesus havia entrado em um barco, havia navegado para esse lugar, e as pessoas vieram andando, deram uma volta para estar no lugar onde Jesus estava. E Jesus, mesmo naquele momento, demonstrando que queria ficar sozinho, que queria se dedicar mais uma vez àquilo que ele constantemente fazia, que era a períodos de oração, mesmo sendo ele quem é. De acordo com a Bíblia, Jesus recebeu a todas essas pessoas que, quando o viram chegar naquele lugar, partiram para lá. Jesus não só os recebeu, mas o texto vai afirmar que Jesus curou todos os seus enfermos. Então Jesus, em um momento que estava precisando, ele ajudou quem precisava. No momento em que ele queria se recolher e ficar em oração, Jesus está estendendo a mão a quem precisa da mão dele estendida. E as pessoas traziam os enfermos de todas as partes da região, e de acordo com a Bíblia, eu insisto nisso, porque a palavra de Deus é a verdade, Jesus curou a todos. Todos. E quando eu digo todos, é que independe do tipo de enfermidade que a pessoa tivesse. Jesus curou a todos.
Jesus curou paralítico, Jesus curou coxo, Jesus curou cego, surdo, mudo, Jesus curou pessoas de mão mirrada, Jesus curou mulher encurvada, Jesus curou leproso. E eu acho tão interessante, só abrindo um parênteses, quando Jesus cura leprosos, porque os leprosos eles vão até Jesus. Em Mateus capítulo 8, que está antes do texto que lemos, um leproso foi até Jesus. Quando a gente analisa também aquela história dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, e esse um era o único samaritano, os leprosos foram até Jesus. Uma das características da lepra era tirar a sensibilidade. A lepra agia diretamente no tato. As pessoas se tornavam insensíveis. Uma mão leprosa, por exemplo, sendo submetida ao fogo, a pessoa nem se dava conta que o fogo estava queimando a mão, porque perdia completamente a sensibilidade. É interessante então, porque os leprosos que vão até Jesus, eles podem até ter perdido a sensibilidade da pele, mas não perderam a sensibilidade no coração. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curar. Voltando para o texto, Jesus curou a todos. E aí Jesus sempre vai além do que a gente pode imaginar. Sempre vai além do que a gente planeja, do que a gente almeja, do que a gente espera. E isso é bom para nós aqui nessa manhã de domingo. Porque se eu digo que Jesus sempre vai, eu digo que hoje também. Então eu digo que hoje Jesus vai além da nossa expectativa, fazer mais do que a gente espera, fazer mais do que a gente imaginava. Você crê também assim? Porque ele sempre faz isso, e nesse texto ele também fez. Ele não só recebeu as pessoas, ele curou as pessoas. Ele não só recebeu e curou as pessoas, ele se preocupou com a barriga das pessoas. Porque Jesus não queria despedir ninguém com a barriga vazia. Jesus vai se utilizar, e essa é a primeira multiplicação de peixes, de 5 pães e 2 peixinhos, que um rapaz da multidão ainda tinha dentro da sua lancheirinha. Jesus vai multiplicar pão, multiplicar peixes, e eles vão comer. Eles vão comer pães e peixes em um lugar onde não se tinha padaria, onde não se tinha peixaria. Eles vão comer aquilo que não foram eles que levaram, mas eles vão experimentar de algo que só Jesus poderia ter feito ali. Comeram, se fartaram, e nós conhecemos, sobraram 12 cestos cheios. Isso aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes. Mas quando a gente observa o que acontece a partir do versículo que lemos, que é o 22, o texto vai dizer que Jesus ordenou aos discípulos a entrarem no barco. Ordenou. Isso aqui é na perspectiva de Mateus. É Mateus quem está escrevendo. E Mateus, que foi testemunha ocular do que estava acontecendo ali, ou Mateus foi um dos 12 que foi obrigado ou ordenado a entrar no barco, na perspectiva dele, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus logo ordenou que a gente entrasse no barco. Quando Lucas vai falar sobre isso, Lucas não foi testemunho ocular, Lucas vai dizer que Jesus não ordenou, que Jesus obrigou a entrar no barco. E por que o texto está nos fazendo entender que Jesus dá uma ordem para que eles entrassem no barco? Se Jesus deu uma ordem e alguém chega até a dizer que Jesus obrigou a entrar no barco, é sinal que eles não queriam entrar no barco. Eles não queriam. E por vezes Jesus vai trabalhar na nossa vida assim, mandando a gente fazer coisas que a gente não estava predisposto a fazer, nos tirando da famosa zona do conforto, dando ordens e nos obrigando a tomar algumas atitudes que, se não fosse só porque ele está mandando, a gente não faria não. Porque vamos ser sinceros, tem coisa que a gente só faz porque Deus mandou. Se ele não mandasse, a gente não faria não, porque a gente não estava a fim de fazer. Vai dizer que você queria ter pedido perdão àquela pessoa, só pediu porque ele mandou, senão você não teria pedido não. Mas é tão bom quando a gente faz, mesmo sem querer fazer, mas sendo obediente a ele, porque aí a gente está dando a ele a liberdade de fazer aquilo que ele já decidiu fazer com a nossa vida. As maiores experiências com Deus que você vai ter ao longo da sua história, virão logo depois de você fazer algo que você não queria fazer, mas só fez porque ele mandou fazer. Que aquele que manda, ordena entrar no barco aqui, ele sabe qual é a experiência que os discípulos vão ter ali. Uma experiência que vai marcar a história deles, que vai marcar a vida deles, sobretudo de um. Os 12 tiveram oportunidade, mas um teve a vida marcada e nunca mais aquilo pôde ser esquecido.
Então Jesus deu uma ordem, obrigou os discípulos a entrarem no barco. Mas por que os discípulos não queriam entrar no barco? Por algumas razões. Primeira, eles estavam cansados. Cansados mesmo. Se a multidão está cansada e com fome, os discípulos também passaram por isso. Eram seres humanos como nós. Então estão cansados, eles querem descansar. Jesus, logo depois disso aqui, vai despedir a multidão. Por quê? Porque a multidão precisa ir para casa descansar. Só que enquanto Jesus despede a multidão para ir para casa descansar, Jesus ordena os discípulos a entrar no barco e remar. Jesus ordena os discípulos a fazer mais do que qualquer um na multidão estava fazendo naquela noite. Jesus não mandou os outros fazerem alguma coisa a não ser ir para casa. Mas os discípulos, Jesus olhou e disse: vocês não vão para casa, vocês não vão descansar, vocês não vão nem para o lugar que eu vou agora, porque eu vou subir um monte para orar. Vocês vão entrar nesse barco e vocês vão passar para o outro lado. Então algumas razões a gente consegue encontrar aqui no texto, nas entrelinhas. Primeiro, eles estavam cansados. Aí você está cansado, como as outras pessoas também estão, e creio até que os discípulos estavam mais cansados fisicamente do que a multidão. Por quê? Porque Jesus mandou a multidão se assentar na relva e os discípulos ficarem em pé trabalhando o tempo todo. Sabe, o pessoal da ignição entende, ó. Enquanto está todo mundo sentado comendo, está os discípulos servindo. Os discípulos pegavam o pão da mão de Jesus e iam entregar à multidão. E não era multidão de 1.000 pessoas. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aproximadamente, como a gente já aprendeu, 15.000 pessoas. Imagina os discípulos servindo a 15.000 pessoas. E essas pessoas estão sentadas na relva, só esperando o discípulo chegar com o prato na mão, o pão na mão e o peixe também. Sentados, esperando serem servidos. E os discípulos servindo. Então no final desse dia, os discípulos com certeza fisicamente estão muito mais cansados do que qualquer um dos 15.000 da multidão. Porque eles estavam em pé trabalhando, enquanto os outros estavam sentados recebendo. Aí no final desse dia vem Jesus e diz: entra no barco. Eu imagino a carinha deles: entra no barco. Eu imagino Pedro doido para falar, doido para reclamar. Mas Jesus olha para ele e diz: entra no barco. Imagina João, que João em algumas vezes, ai meu Deus, Senhor, me guarda, eu vou falar, tem gente aqui que vai me criticar, mas João em algumas vezes foi sonso. Que isso? Foi. Jesus, por exemplo, envia os discípulos de frente, aí os discípulos pedem para Jesus pousada em Samaria, e ninguém quer abrir a porta. Aí vem João, o discípulo do amor, o tranquilão, olha para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo no céu e mate todo mundo? Olha que bicho doido. Não era um discípulo do amor e queria matar todo mundo em Samaria. João era meio estranho. Eu fico imaginando João olhando para a cara de Jesus assim, dizendo: rapaz, ele está mandando a gente remar para o outro lado. João doido para falar, mas como não quer perder o título de discípulo tranquilo, doido para falar. Mas se eu falar, eu vou desconstruir a imagem que estão tendo de mim. Doido para falar. Mas como que fala? E o título de discípulo mansinho, de discípulo tranquilo, vai para onde? Se eu falar aquilo que eu estou doido para falar. Eu creio que ele estava doido para falar. Mas vai ter que entrar no barco. E vai ter que começar a remar para o outro lado. Por quê? Porque quer? Porque não. Jesus mandou. Diga assim: Jesus mandou. Não foge do culto não, você vai ficar aqui e vai ouvir tudo. Jesus mandou, tem que entrar. Então vamos lá, estavam cansados. E essa pode ser uma das razões pelas quais eles não queriam aquilo. Aí Jesus tem que obrigar. Estavam doidos para deitar, vou aliviar para eles agora. Queriam ir para o monte com Jesus para orar. Pode ser, né? Aliviei agora, viu? Eu não quero ir para o barco, eu queria ir para o monte com o Senhor orar. Pode ser uma das razões, mas uma outra razão também com certeza é que eles não queriam sair dali. E por que não? Porque eu também não ia querer. Eu não ia querer sair dali, porque perceba o ambiente que foi criado ali. Nesse ambiente, Jesus pregou. Nesse ambiente, Jesus curou. E nesse ambiente, Jesus multiplicou. Quem quer sair de um lugar desse? Sabe aquela música? É aqui que eu me sinto muito bem. É isso aqui.
Imagina esse ambiente. Você está em um congresso com Jesus. Jesus naquele dia pregou. Jesus naquele dia fez paralítico andar na frente deles. Jesus fez cego enxergar na frente deles. Jesus operou maravilhas extraordinárias. E no final Jesus ainda preparou banquete. Alimentou todo mundo com pão e peixe. Quem quer sair de um ambiente desse? O ambiente era de cura. O ambiente era de palavra. O ambiente era de transformação de vidas. O ambiente era de provisão, porque o que eles não tinham, Jesus fez ter. Então quem quer sair de um ambiente desse? Ninguém quer. Quem quer sair debaixo de uma atmosfera dessa, desse culto aqui? Eu não gostaria. Mas Jesus vem e diz, acabou o culto. Acabou o culto, vai todo mundo, a multidão, vai todo mundo para casa. E os discípulos vão para onde? Não sei não. Está vendo aquele barco ali? Entra no barco e vai para o outro lado. Eu vou despedir a multidão, vocês entram no barco e vão para o outro lado. Em outra ocasião, Jesus mandava os discípulos despedir a multidão. Mas agora não. Agora Jesus quer que eles entrem no barco, vão para o outro lado e Ele vai despedir a multidão. Jesus não quer que os discípulos então percam tempo. Jesus quer que os discípulos entrem logo no barco para ir para o outro lado. Mas Ele também não vai para o outro lado, Ele vai, mas Ele vai depois. Ele quer que os discípulos entrem e comecem primeiro. Ele despede a multidão, vai para o alto do monte e começa a orar. Acabou o dia, entrou a noite. Entrou a noite e o barco já está lá no meio. Se o barco está no meio, é sinal que os discípulos já não têm mais a força do início. Mas como é noite, tem tempestade, eles também não conseguem enxergar o ponto de chegada. Eles estão no meio. Remaram tanto para chegar até ali, mas ainda não chegaram onde precisam chegar. Eu estou pregando para gente que já lutou muito para chegar até aqui, mas estufa esse peito aí, enche esse pulmão de ar, dá um jeito de negociar com o seu corpo, porque você ainda não chegou onde você precisa chegar. E vou dizer uma coisa, não dá para voltar atrás também não. Por quê? Porque você já veio de muito longe para chegar até aqui. Querer voltar atrás agora é dizer, remei tanto e não adiantou nada, lutei tanto para nada, lutei tanto e ainda não consegui. Não, você ainda não conseguiu. O negócio é que você está no meio. Se você mantiver firme a sua fé, você vai conseguir chegar do outro lado. Está comigo ou não está? Então vamos lá, é madrugada já, tem vento forte. Tem 12 dentro de um barco, a estrutura do barco não era lá essas coisas. E não tem Jesus ali. Jesus não está ali não. Jesus não está ali. Quando Lucas vai falar sobre isso, Lucas chega a dizer assim, ó, e ele ainda não havia chegado. Eu gosto do ainda não. Porque quando a Bíblia vai dizer ainda não, está dizendo o seguinte, ainda não, mas vai chegar. Ele ainda não chegou, mas vai chegar. Ele ainda não fez, mas vai fazer. Ele ainda não te levantou, mas vai levantar. Ele ainda não curou, mas vai curar. Esse ainda não também demonstra que vai chegar o momento que ele vai dizer, agora. Ainda não havia chegado. E eles, fadigados de tanto remar, porque o vento era contrário. A Bíblia diz, o vento é contrário, eles estão cansados, exaustos de tanto remar. E Jesus ainda não chegou. Mas por que Jesus não veio antes? É só você entender o que está escrito. Eles estão remando, cansados de tanto remar, e Jesus ainda não chegou. Mas por que, apóstolo, que Jesus ainda não chegou? Se Jesus tivesse chegado antes, eles teriam remado menos, insistido menos, lutado menos, acreditado menos. Posso falar sim ou não? Se Jesus tivesse chegado aí já, você não estaria nem no culto aqui hoje. Se Jesus tivesse resolvido o teu problema antes, você teria orado menos, jejuado menos, levantado menos de madrugada para buscar o Senhor, frequentado menos culto, teria lido menos a Bíblia. O fato de Jesus não ter chegado antes fez com que eles remassem mais, acreditassem mais, insistissem mais, lutassem mais, se esforçassem mais.
A gente tem uma falsa ideia de que Jesus tem que chegar rápido. Se Jesus chegar rápido, nem a orar você aprende direito, porque não dá tempo. Se Jesus chegar muito rápido, você para no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, porque não dá tempo você chegar a ler mais. E se ele chega, você para de ler. Se ele chega, você para de orar. Se ele chega, você para de vir para culto. Se ele chega e resolve, você para de levantar de madrugada para buscar. Se ele chega e resolve, você marca um culto de 15 em 15 dias para vir. Então tem hora que Jesus vê como coisa necessária ele ficar te observando, mas sem entrar para fazer. Porque percebe que Jesus estava observando? A Bíblia diz que Jesus estava olhando. Jesus estava no alto do monte e vendo Jesus, que eles estavam cansados de tanto remar. Jesus estava vendo. Porque a noite pode ser escura, mas os olhos do Senhor continuam sobre a nossa vida. O tempo pode ser difícil, mas Ele não perde a gente de vista. Jesus não perdeu tua casa de vista, não, bobinha. Levanta essa cabeça porque Ele está olhando para você. Jesus não perdeu você de vista, não, varão. Tu está desempregado, mas o pão de cada dia está chegando na tua mesa. Jesus não perde a gente de vista. Ele está orando, mas Ele não chega. Perdão, Ele está orando e vendo, mas Ele não chega. Mas Ele está orando. Você viu que lá em cima ele está orando? Mas ele está orando para quê? Porque ele já pregou, já curou um monte de gente, já multiplicou pão e peixe. Ele está orando para quê? Que oração longa é essa? Já é a 4ª vigília da noite e é só então que Jesus vai descer? Que oração longa? Jesus está orando pelo quê? Jesus está orando pela cruz que está por vir. A Bíblia não está dizendo isso não. Jesus está no alto do monte, está orando, com certeza Jesus agradeceu ao Pai por tudo aquilo que aconteceu naquele dia, mas eu creio que parte da oração de Jesus lá no alto do monte está ligada àquilo que ele está olhando. Por quê? Espera aí. Porque se Jesus está no alto do monte orando, aí a Bíblia apresenta Jesus olhando para os discípulos. Se eu estou orando por você, é natural que eu olhe para você. Agora, se eu não estou orando por você, eu vou ficar olhando para você e orando? Não, eu vou abaixar minha cabeça, fechar meus olhos e vou orar. Só que do lado alto do monte, Jesus está olhando para os discípulos. Jesus subiu o monte para orar. Se Jesus está orando, mas olhando para os discípulos, Jesus está orando por quem? Você percebe que eles estavam cansados de tanto remar? Eu fico imaginando Jesus lá de cima olhando para eles e falando assim com o Pai: Pai, dá força para eles. Pai, dá força para eles. Pai, renova as forças deles. Pai, que eles consigam avançar. Pai, que eles não desistam. Pai, que eles não pensem em voltar atrás. Pai, que eles não desanimem. Pai, que um ajude ao outro dentro daquele barco. Que dentro daquele barco um entenda que precisa do outro, Pai. Que todos dentro daquele barco se sintam importantes para o processo, Pai. Oh, meu Deus! Jesus, eu creio que estava lá em cima olhando para os discípulos e dizendo que as forças deles continuem. Eu não estou entendendo não. Você vai entender agora. Jesus ainda não fez na tua vida, mas pode ter certeza que Jesus já olhou para o Pai e já disse assim: Pai, dá força para ela lá. Lembra da oração de João 17? Olha a oração de João 17, ó, Jesus olha para o Pai, olha para o povo e diz assim: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas eu vos peço, livra eles do mal. Jesus está pedindo ao Pai que livre a gente do mal. Oração de João 17. João 17 inteiro é uma oração de Jesus. Então aqui Jesus ainda não chegou, mas os olhos dele estão sobre nós. Jesus ainda não chegou, mas Ele está olhando para a gente e está falando por nós. Jesus ainda não chegou, e se ainda não chegou no tempo certo, Ele vai chegar. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, continua orando, continua lutando, continua crendo. Se Jesus tivesse chegado antes, você já teria parado de orar. Ainda bem que Jesus não chegou antes. Por quê? Porque quanto mais você ora, mais forte você fica. Ele está dando um tempo de você viver aquilo que está escrito em Lucas 1:80. O quê? O menino crescia e se robustecia nos desertos. Ele está dando um tempo para você ficar mais robusto.
Ele está dando um tempo para você jejuar mais, para você orar mais, para você ler mais a Bíblia. Mas no tempo certo Ele chega. Quando Ele sabe que as suas forças já estão acabando e que você chegou no seu limite, Ele chega. E Ele veio. Na quarta vigília da noite, desce Jesus do monte e vai estar com eles. Ah, mas Jesus escolheu um modo meio estranho de estar com eles, né? Jesus não vai pegar um outro barco na praia e vai remar, ou vai colocar o dedo na água e o dedo vai virar um motor. Não. Jesus não pega uma prancha e vai, bota os pés na prancha e vai em cima de uma prancha furando onda. Não. Jesus vem caminhando por sobre as... Jesus vai colocando o pé na frente, o pé atrás do outro, um pé na frente do outro, perdão, um pé à frente do outro. Jesus não coloca os pés dentro de um barco e o barco dentro da água. Jesus não coloca os pés em cima de uma jangada e a jangada em cima da água. Jesus coloca os pés diretamente em cima daquilo que está causando medo dos discípulos. Ui, aquilo que se levantou para te amedrontar vai ter que se ver com os pés de Jesus. Jesus vem pisando naquilo que estava querendo destruir os discípulos que estão dentro do barco. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas. E Jesus passou aquela noite orando. Passou a noite Aí Jesus passa a noite orando, e depois de passar a noite orando, Jesus vem caminhando por sobre as águas. Imagina que imagem linda. E Jesus estava brilhando. Se Jesus não estivesse brilhando, os discípulos não teriam visto de longe, confundido com um fantasma. Porque à noite, à madrugada, tem vento forte, tem chuva. Como é que eles estão vendo Jesus vindo? Jesus não está com a lanterna de cabeça, não. Jesus está sendo visto por aqueles que estão no meio de uma madrugada de vento contrário. Então Jesus tem algo, tem um brilho diferente vindo ali. Aí os discípulos, apavorados dentro do barco, dizem assim: ó, é um fantasma. Você consegue entender que os discípulos não disseram assim, ó, será que é um fantasma? Eles afirmam, é um fantasma. Eles afirmaram, repita comigo, afirmaram. A gente é metido a saber das coisas? Não. A gente fala as coisas com tanta certeza. É um fantasma. Ninguém falou assim, Rogério, será que é um fantasma? O que será aquilo? O que está acontecendo? O que será aquilo ali? Parece um fantasma? Não, eles afirmam, é um fantasma. A gente é tão metido a saber do que está acontecendo, quando na verdade não sabe de nada. Os discípulos estão remando no barco, e é um fantasma. Quem disse que é fantasma? Quem falou que é fantasma? Aí Jesus vai levantar a voz: calma, sou eu, não tem mais. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão errados. É fantasma coisa nenhuma. Então cuidado com as suas convicções. Não tem certeza que é? Que certeza que você tem? Você não sabe nem se vai continuar vivo hoje. Eu tenho certeza, eu sei, você sabe de nada. De onde que você sabe o quê? A gente não sabe nada. A gente precisa saber é viver na dependência dele. Não, mas é assim o quê? Se soubesse tanto, a vida não estaria do jeito que está. Se soubesse tanto, não passaria pelo que está passando. É um fantasma. Quem falou que é fantasma? Quem disse para você? Quem disse? Foi o seu medo que disse? Porque o nosso medo nos faz criar alguns discursos. Eu sei que é, sabe não. Eu tenho certeza, não tenho certeza de nada. Vai falando como se conhecesse muito. É um fantasma. Fantasma nem existe. Está falando com tanta convicção de coisas que nem existe. Então presta atenção. É melhor ficar quieto do que passar vergonha. Posso repetir isso aqui? É melhor ficar quieto do que passar vergonha. Não, mas eu sei. Fica quieto para você não passar vergonha. Fica quieto para não passar vergonha. Não, tem certeza. Fica quieta para não passar vergonha depois. Que já você vai ver que não é nada disso. Já você vai ver que você estava enganado. Aí lembra que eu falei lá no começo do culto, na hora do ofertório? O problema é quem ouviu você falar que é um fantasma. O problema é quem ouviu você dizer que você sabe o que está acontecendo. Quem ouviu você falar vai te perguntar depois: mas que mano foi você que falou que era um fantasma? Você não estava tão certo de que era. Era.
Aí você vai ter que abrir a tua boca e dizer: eu estava. Que dificuldade até para repetir uma coisa dessa. Queria te falar espontaneamente. Diga assim: eu estava o quê? Errado. Em tantas coisas na sua vida. Teria sofrido menos, hein? Sabe, em relação a aquela pessoa, você estava errado. Sabe, em relação ao seu casamento, você estava errado. Aí eu não quero mais, eu não preciso mais dela ou dele. Está sozinho agora, né? Caramba. Você disse para ela que você não precisava mais dela. Você disse para ele que você não precisava mais dele. Aí você está aí agora sozinho. Mas o tal do cotovelo é uma dificuldade de dar o braço a torcer. Morre, engessa, que amarra uma corda, mas não dá o braço a torcer. Para dizer assim, ó: eu estava errada. Morre com o braço assim, ó, mas não dá o braço a torcer. Reconhece que estava errado. Calma, sou eu, não tem mais. Jesus é tão gentil que se sou eu dizer: que fantasma o quê? Você está errado. Que fantasma? Mas não é fantasma? Não existe fantasma? Calma, sou eu, não tem mais. Aí o bonitão, quem? Pedro? Pedrão, conhece Pedrão? O cara. Mas Zé Luiz, Pedrão, o cara, Zé Luiz. O cara tem 12, ele escolhe de abrir a boca. Tem 12 lá dentro. Aí Pedrão tinha que ser Pedro. Vai abrir a boca: Senhor, se é tu mesmo. Rapaz, parece até o capeta falando. Por quê? Porque lá no deserto foi assim que Satanás falou: se tu és, quem és? Me prova. Transforma a pedra em pão. Aí vem Pedro agora: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre as águas. Ah, Pedrão quer fazer o que Jesus fez. Apóstolo, então Pedro está certo, em partes. Porque Jesus disse certa vez: olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Só que é o seguinte: para fazer o que ele faz, tem que suportar o que ele suporta. Está disposto? Se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre as águas. Só que é o seguinte: o Jesus que está andando sobre as águas passou a noite toda orando. O Jesus que está andando sobre as águas passou a noite toda orando no alto de um monte. E Pedro estava dentro do barco. Aí Pedro vem andando, desce do barco e vem andando sobre as águas, enquanto está olhando para Jesus. Mas olha o que o texto vai dizer: percebendo o vento, teve medo. E começou a afundar, a ir para o fundo. Mas clamou: Jesus, salva-me, 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 Senhor, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe qual é o nosso problema? Pedro não suportou o vento. Pedro, quando percebeu o vento, rapaz, que vento forte, começou a afundar. Começou a ir para o fundo. Ele não afundou, ele começou a ir para o fundo. Mas Jesus o levantou. O nosso problema é que a gente não faz o que o outro faz e quer suportar o que o outro suporta. A gente não faz o que o outro faz, mas quer viver o que o outro vive. A gente não se dedica como o outro se dedica, mas quer fazer o que o outro está fazendo lá. A gente não faz nos bastidores o que o outro faz, mas quer viver em público o que o outro está vivendo. Porque para caminhar sobre as águas na frente dos discípulos, Jesus ficou uma noite orando sem ninguém ver. Para alguns irmãos aqui viver o que tem vivido,
tem jejuado sem você ver, tem levantado de madrugada sem você ver, está lendo a Bíblia, devorando a palavra e você não vê, tem orado, clamado a Deus como você não vê. Aí você vê o resultado da pessoa e diz: eu quero viver isso aí. Mas aguenta o que a pessoa aguenta? Suporta o que a pessoa suporta? Fez o que a pessoa fez para suportar o que a pessoa tem suportado? Quer aguentar vento contrário, mas não passou a noite orando? Quer vencer vento contrário, mas não passou a noite orando? Quer vencer no casamento, mas não passou a noite orando, não passou? Quer ver a porta de emprego se abrindo, mas não jejuou, não jejuou? Quer ver um milagre acontecendo, mas não está lendo a Bíblia, não, tá? Quer provar da bênção que o outro irmão está provando, mas não vem todo culto, não, vem lá uma vez ou outra. E o irmão acende a luz e o irmão está aqui dentro. A gente quer viver a experiência que o outro vive, mas a gente não suporta o que o outro suporta, porque não se preparou como o outro se preparou. Quer andar sobre as águas sem afundar? Então se prepara como Jesus se preparou. Apóstolo, mas Pedro andou. Eu sei que Pedro andou, e Jesus permitiu que Pedro andasse. O Jesus que permitiu que Pedro andasse, peraí, quem estava mantendo a água, sustentando o pé de Pedro era Pedro? Não, era quem? Jesus. Então se Jesus permite que Pedro ande, por que chegou o momento que Jesus permitiu que Pedro comece a afundar? Para mostrar para Pedro o que ele quer mostrar para você e para mim. Pergunta o quê? Eu posso levar você a viver mais, só que você tem que desenvolver mais fé. Você pode viver mais do que isso, Pedro, ou você pode viver mais do que isso, Patrícia, Juliana, Pedro, João. Você pode viver mais do que isso, mas tem que desenvolver mais fé para viver mais do que já tem vivido. Por quê? Porque caminhar por sobre as águas implica em ter que aguentar a onda grande e o vento contrário. Vencer na vida não é para molenga. Vencer na vida implica em suportar as tempestades, os ventos contrários, os invejosos, os perseguidores, as setas do inferno, os demônios que se levantam, mas se levantam para cair. Vencer na vida não é para quem quer conforto. Pergunta para o teu irmão: quer vencer mesmo? Vai ter vento, hein? Vai ter vento, vai ter pedrada, vai ter tempestade, vai ter fura-olho, mata piolho não, vai ter tudo quanto é tipo de coisa, vai ter luta, vai ter perseguição. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a sensação de caminhar sobre as águas vai pagar toda a luta, toda a dificuldade, todo o vento contrário, papai. Aí eu volto para aquilo que eu já disse aqui também hoje e termino. Você quer ter a sua história sendo contada, ou você só quer contar a história de alguém? Porque Mateus, Laura, Mateuzinho aqui, ó, Teteus, estava no barco. Ele estava no barco, pastor Zito. E o Mateus que estava no barco vai ter que sentar e ouvir o Espírito Santo dizer aí: Mateus, senta agora. Que o autor é o Espírito Santo, amém? Mateuzinho, gente, vai ter que ficar sentado e o Espírito Santo dizer para ele: agora você escreve. Escreve o quê? Escreve aí: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Eu fico imaginando eu no lugar de Mateus. Irmão, se eu tivesse no lugar de Mateus, eu ia espernear. Sabe o que é isso? Vocês têm filhos, vocês vão saber ainda. Se eu tivesse no lugar de Mateus, eu ia chorar. Assim, daquele momento que eu ia dizer: Espírito Santo, aguenta só um pouquinho, que eu preciso chorar e depois eu volto a escrever. Por quê? Porque podia ser eu. Eu estava lá, eu também vi ele se aproximar, eu também remei,
Eu remei, meus braços estavam tudo doloridos, cheio de cãibra nos braços, de tanto remar. Eu entrei no barco porque ele mandou, eu remei porque ele mandou. Eu estava me esforçando para ir para o outro lado, eu estava tirando água do barco, mas na hora de andar sobre as águas eu não andei. Você vem para todo culto, né? Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando. Apóstolo, mas por que eu não estou vivendo? Tenha coragem. Mas sabe qual é o problema da maioria, Josiel? Pergunta para mim, sorriso, qual? É deixar o outro fazer primeiro, porque se o outro quebrar a cara, se ele fizer e der certo, aí eu vou fazer. Mas e se ele fizer e der errado, deixa eu na minha. O problema é o seguinte, que o mar só se firmou para um andar. Eu vou repetir, o mar só se firmou para um andar. Desculpa, mas eu não quero ser o segundo, eu preciso ser o primeiro. Eu tenho que viver uma experiência com ele. Fica de pé para a gente terminar, fica, irmão. Apóstolo, mas Pedro começou a afundar, mas não morreu afogado não. Jesus só estava mostrando para ele que ele poderia ter vivido mais. É porque ele precisava de mais fé. Para ter mais fé tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que jejuar mais, tem que estar mais no culto, tem que parar de ficar falando da vida dos outros e falar de Jesus. Para ter mais fé, esse tipo de coisa. Jesus passou a noite orando para andar sobre as águas. O apóstolo está dizendo que se Jesus não tivesse orado, ele não teria andado sobre as águas. Não estou falando nada, não estou dizendo o que ele fez. Ele passou a noite orando, aí desceu do monte, olhou para o barco, ignorou o barco, falou, não, deixa que eu vou andando. Que negócio aí. Jesus desceu do monte tão cheio, que olhou e falou assim, não quero barco não, vou andando. Você precisa estar cheio a esse ponto. Ah, que ponto? De caminhar sobre as águas? A ponto de chegar no seu trabalho amanhã e dizer, quem manda aqui dentro é Deus. A ponto de voltar para a tua casa hoje e falar, todos os demônios para fora da minha casa, a casa aqui é minha, a casa pertence ao meu Deus, chega aqui dentro agora só os anjos do Senhor. Você precisa estar tão cheio, mas tão cheio a ponto de chegar, olhar na direção do teu filho e falar assim, eu declaro que meu filho está liberto do vício, não vai mais usar droga. Você tinha que estar tão cheio a ponto de sair daqui pela porta hoje e falar, eu declaro que quando eu chegar em casa, meu marido já vai estar lá com bife assado. Está com fé mesmo, hein? Eu quero viver coisas extraordinárias, mas eu tenho consciência de que para viver coisas extraordinárias eu preciso suportar o que a maioria não suporta, porque faz parte. E para suportar o que a maioria não suporta, eu preciso fazer o que a maioria não faz. Você está entendendo? Ó? Vamos na ponta. A ponta é viver coisas extraordinárias, mas para viver coisas extraordinárias eu preciso suportar o que a maioria não suporta. E eu só suporto o que a maioria não suporta se eu fizer o que a maioria não faz. Se eu estiver lendo a Bíblia enquanto você está lendo o site de notícia. Se eu estiver orando enquanto você está rolando o feed. Se eu estiver jejuando enquanto você está comendo igual um desesperado, parece que vai acabar o mundo daqui a pouco. Que isso? É verdade. Para viver eu tenho que suportar, e para suportar eu preciso me preparar. Você está entendendo por que Paulo e Silas conseguiram cantar e adorar dentro da prisão? É porque eles oravam antes já. E quem ora antes está preparado para viver o durante, para suportar o durante e viver o depois. Ó, eles oravam antes, todos os dias eles estavam indo para a beira do rio orar. Então eles oravam antes, se preparavam, aí suportaram o durante e viveram o terremoto, ou seja, o milagre depois. Para a gente viver o milagre, a gente tem que suportar o processo. E para suportar o processo, só se preparando para ele. Ah, eu vou fazer o curso de teologia. Não estou falando de curso de teologia. Estou falando de jejum, oração, boca no pó, joelho no chão, madrugada de oração, leitura da palavra com intenção. E não tendo a Bíblia como um amuleto qualquer, aberta no Salmo 23 ou 91 em cima da estante.
Mas se a gente for pegar, vai ter que lavar a mão de tanta poeira que tem. Estou falando de tirar daqui e colocar aqui. Por quê? Porque vai ter vento contrário. Vai ter luta. Ninguém aqui está pintando para você um negocinho bonitinho, dizendo que vai ser muito fácil. Que fácil o quê? Ah, mas é pela graça. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Mas o reino de Deus é tomado por esforços. Quanto tempo você não jejua mesmo? Quanto tempo você não acorda de madrugada para orar, mas fica até de madrugada assistindo série? Após eu começo a ler a Bíblia, eu dou sono. Interessante, o sono some quando você está assistindo televisão. Quando você assiste novela, não dá sono. Aí quando dá sono você lendo Bíblia, sabe o que você faz? Você lê a Bíblia deitado. Você está dando sono quando você lê a Bíblia andando. Que isso, rapaz? Após toda hora que eu leio a Bíblia, me dá um sono. Lê a Bíblia andando. De preferência no quintal descalço. Ó, vai lendo a Bíblia andando. Ou você vai se render ao sono? Ai, dormi ontem em cima da Bíblia. É por isso que o capeta está montado na tua cacunda. Você dorme em cima da Bíblia. Dificulta para o inferno. Se prepara para a guerra. Se prepara para a guerra, para vencer ela no final. Vamos adorar ao Senhor. Eu vou pedir os obreiros para já passar com a ceia. Vai passando com os elementos da ceia, vai. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Diz, vai, diz. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Canta com o coração, vai. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus podia ter descido aquele monte antes, né? O encontro dos discípulos. Será que Jesus não estava vendo? Claro que estava vendo. Isso responde a pergunta de alguns aqui. Após, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Claro que Ele está vendo. Mas então por que ele não vem e resolve logo? Porque Ele quer que você reme mais, para ficar mais forte. Rema mais para ficar mais forte. Ora mais para ficar mais forte. Jejua mais para ficar mais forte. Lê mais a Bíblia para ficar mais forte. Ele está vendo, mas Ele quer que você fique mais forte. Se Ele fizer agora, você não vai fazer tudo que você poderia ter feito. Ele quer que você faça tudo que você puder fazer. Ele quer que você se esforce mais. Ele quer que você queira mais. Ele quer que você lute mais. Ele quer que você se empenhe mais. Eu sirvo a um Deus que dá, mas eu sirvo a um Deus também que nos ensina a conquistar. E é tão bom isso. O prazer, o sabor. É tão bom uma mãe, por exemplo, que ora e jejua pelo filho,
de repente vê o filho aqui na casa do Senhor, com as mãos erguidas, adorando. Aí essa mãe pode fazer a mesma coisa que Ana um dia falou quando olhou para Samuel. Porque Ana, quando olhou para Samuel, disse assim, ó: por esse menino orava eu. Por esse menino orava eu. Aí a mãe, quando vê o filho aqui dentro servindo a Deus, vai olhar e vai dizer assim, ó: eu orei por ele, eu chorei por ele, eu jejuei por ele, e Deus me honrou. Deus me honrou. Sabe, hoje eu recebi um casal lá no meu gabinete antes do culto, e eles choravam de felicidade. Ela chegou a dizer assim: apóstolo, eu estou tremendo. Eu falei: você está tremendo por quê? Mas que felicidade deles, e que felicidade a minha de ver o que Deus está fazendo na vida deles. Mas eu sei que eles são de oração, eu sei que são servos de Deus, eu sei que são tementes a Deus. Deus deu uma vitória tão grande para eles. Então eles podem olhar para aquilo que eles foram me apresentar e dizer assim: nós oramos por isso, nós jejuamos por isso, nós lutamos por isso, e Deus nos honrou. Você entende? Você entende o prazer que é declarar uma coisa dessa? Então rema mais, para não, luta mais, pode ficar de pé, insiste mais. Deus quer que você ore mais. Se Ele ainda não fez, é porque ainda tem algo que você precisa continuar fazendo. Orando, jejuando, acorda de madrugada, bota esse despertador para funcionar. Ao invés de ficar até 3 horas assistindo Netflix, vai dormir mais cedo e acorda 3 horas para orar. Muda a sua prática e você vai ver os resultados da sua vida mudando. Só que não existe mudança de vida que não seja precedida de mudança de mente, né? Deixa a palavra de Deus transformar a tua mente, para você começar a agir como se deve. Pedro caminhou sobre as águas, verdade. Só que dado o momento o vento pesou para ele. Pedro queria viver tudo que Jesus estava vivendo sem ter feito o que Jesus havia feito. Não queira viver o que alguém está fazendo ou está vivendo sem ter feito nem metade do que esse alguém fez. Aí não, aí é covardia. Mas ainda bem que eu estou pregando no domingo de manhã para pessoas que essa semana vão remar mais, vão orar mais, vão ler mais a Bíblia, vão jejuar, não vão faltar culto, vão fazer tudo que tiverem força para fazer. Apresenta o pão para o Senhor. Senhor Deus, gratidão por mais essa ceia, nesse mês de maio que começou com a fonte jorrando. A fonte está jorrando e tem gente bebendo da água cristalina. Gratidão ao Senhor por isso. Gratidão porque tem gente aqui, Senhor, que tem lutado, tem se esforçado, tem remado, mesmo diante de vento contrário, mesmo debaixo de pressão, continua subindo, continua avançando, continua. E eu sei que o Senhor vai honrar esse povo. Eu sei que o Senhor está com os olhos sobre cada um de nós e tem visto a nossa luta e já preparou a nossa vitória. Senhor, erguemos esse pão que representa o corpo do nosso Cristo, que foi entregue por nós. Oh, maravilhosa graça! Quanto amor declarado naquela atitude! Quanto amor que me faz sentir alguém tão especial! Obrigado por nos amar assim. Que esse pão venha fortalecer meus irmãos que aqui estão, esses filhos amados, para que eles continuem tendo forças para remar, porque voltar atrás ninguém vai. Que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Apresenta o cálice.
Senhor, cada gota de sangue que Jesus derramou tem um propósito. Cada gota de sangue que Jesus derramou teve um endereço espiritual, e esse endereço somos nós. No natural, caíram gotas dentro do Getsemane, mas no espiritual, aquelas gotas que caíram lá alcançaram a nossa vida. No espiritual, cada uma daquelas gotas de sangue que foi derramada dentro do jardim do Getsemane alcançou a vida de um de nós que aqui está. Foi por nós, foi por amor, foi para estabelecer essa aliança. Foi um preço alto que foi pago pela nossa vida. Senhor, foi pela graça, mas não foi de graça. Foi com preço de sangue. Nós já entendemos isso. Ah, Senhor, nós somos gratos porque remamos até aqui mais uma vez. Passamos mais um mês remando, orando, buscando, ouvindo a Tua palavra, nos fortalecendo, clamando, louvando, adorando. E aqui estamos nós, de cálice erguido. Todas as tentativas do inimigo de nos fazer recuar, parar, desistir, foram frustradas. Para vergonha do inimigo, mais uma vez erguemos esse cálice e declaramos: muito obrigado, Senhor, por cada gota de sangue derramada por nós. Em nome de Jesus, pode beber do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diz isso, vai, diz isso. Mas põe a mão no seu coração falando isso. Certo como o ar que eu respiro. Ele tem que estar aí dentro, fala, fala. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Declara no mundo espiritual, vai. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Senhor Deus, gratidão por essa manhã, por cada família aqui representada, porque sei que o Senhor alcança toda a casa em um culto como esse. Alcança o cônjuge, alcança os filhos, alcança os pais. Que essa graça liberada sobre a nossa vida aqui, Senhor, alcance aqueles que lá ficaram também. Que a luz que há em nós, por intermédio desse encontro verdadeiro com o Senhor, possa resplandecer também lá dentro. Não uma luz própria nossa, mas um brilho refletido do Senhor. Como espelhos, possamos refletir a Tua luz e a Tua glória lá fora. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Amém? Deus te abençoe muito. Até mais tarde, tem culto às 20 horas. Perde não, tá bom? Não perca, não perca. Homens que aqui estão, garanto uma das últimas vagas que tem lá no acampamento para você. E homens que estão no grupo de espera do Legendários, vou soltar agora o link, hein? Vou soltar agora o link lá dentro do grupo. Corra, faça a sua inscrição e me chame no privado dizendo que você já fez.